O texto diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu destaco aqui essa frase que Jó cita: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito o nome dele. E afunilando um pouco mais, o Senhor o tomou. Ele deu, mas depois tirou. Eu falava há pouco a respeito desse assunto, ali em Primeiras, e é interessante a gente pensar um exemplo muito simples aqui de uma criança que recebe algo e gosta muito daquilo, tem muita alegria de receber, mas de repente alguém tira. Qual é a consequência natural disso para aquela criança? Sofrimento, dor. Ela vai ficar extremamente triste, porque alguma coisa que ela possuía e que tinha muito valor para ela agora não tem mais. Difícil isso. Observe, Jó está vivendo uma história como essa. Imagine agora aqui, de maneira absolutamente hipotética, a sua história vivendo uma experiência assim, na sua história. O seu dia está bom, está tudo correndo bem, nos dias anteriores da mesma forma, nas últimas semanas, nos últimos meses, enfim, as coisas estão correndo bem, mas de uma hora para outra, do dia para a noite, tudo desaba, tudo vira do avesso, as coisas desmoronam. Veja, na sua casa, na sua história, um filho morre, depois uma pessoa próxima também, e outras pessoas que você ama muito, de repente vão partindo, como que num estalar de dedos, e você olha para tudo aquilo e fala: o que é que está acontecendo? Mas não para aí. De repente você casado, o seu cônjuge resolve te abandonar e ir embora. Como se não bastasse, imediatamente, logo a seguir, você fica doente, vai para o hospital, é internado lá, numa doença extremamente grave que é constatada, e aí então, alguns amigos seus, muito próximos, ficam sabendo que você está doente, numa situação terrível, resolvem te visitar. E aí quando chegam lá, você esperando consolo, uma palavra amiga, gostosa, que vai te trazer um alento, esses amigos tão próximos começam a apontar o dedo para você e dizer: olha, quem é culpado de tudo isso é você. Você é o responsável por toda essa situação. Você pode imaginar isso? Que coisa terrível. Mas é isso que acontece com Jó. Exatamente a história de Jó. Nós temos aqui uma série de capítulos longos aqui, uma história relativamente longa, que acontece na verdade em pouco tempo, talvez uns 4 ou 5 anos. Alguns historiadores mostram isso, mas o fato é que o início, o start dessa situação toda que vai se desenrolar no livro de Jó, especialmente a partir ali do capítulo 3, quando ele vai fazer profundas reflexões a respeito disso, do sofrimento que ele está vivendo. O start disso, o início disso, está ali nos capítulos 1 e 2. O que eu quero dizer inicialmente aqui, meus irmãos, é que essa história de Jó talvez seja muito semelhante à história de muita gente nos nossos dias. Talvez semelhante à sua, não exatamente como o que é narrado aqui, quando do dia para a noite as coisas acontecem de maneira terrível, mas quem sabe de maneira paulatina, ou quem sabe de alguma outra forma, mas um sofrimento igual àquilo que se é mostrado aqui em termos de dor, não tão profunda assim, mas se instala na sua vida, se instala na sua história. Dor, sofrimento, angústia, choro. Uma história semelhante a nossa. Uma história semelhante à sua e à minha. Quem sabe não o tempo todo, mas pontualmente. Talvez você já tenha vivido situações assim, talvez esteja vivendo. E eu sinto muito em dizer isso a você, mas se não está acontecendo agora e faz tempo que não aconteça, é bem possível, muito provável, quase que inevitável, que vá acontecer.
por uma razão apenas: sofrimento e dor faz parte da vida humana. Veja, o livro de Jó, meus irmãos, diga-se de passagem, não se tem definido o autor dele. É um livro que trata de um dos assuntos mais difíceis da experiência humana. Que assunto é esse? Sofrimento e dor. Como entender e como lidar com isso. Como entender e como lidar com isso. Eu entendo, queridos, que esse livro é um livro extremamente rico, saboroso na sua leitura, cativante, e que talvez todos deveriam ler, todas as pessoas, crentes e não crentes, de qualquer segmento da sociedade, mas de maneira especial aqueles que são crentes, os cristãos, deveriam se debruçar nele e compreender aquilo que está sendo dito, tendo em vista a similaridade e a identificação que se é possível encontrar nele com aspectos pessoais. Eu quero hoje aqui, meus irmãos, ainda que talvez de maneira singela, considerar algumas lições, algumas observações importantes a partir desse episódio. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse livro, de algumas perspectivas, inclusive temos uma série desse livro, 5 ou 6 sermões, no livro de Jó, do início ao fim. Mas eu quero abordar aqui hoje algumas coisas mais gerais, que talvez nos ajudem a lidar com essa questão. Sofrimento e dor. Me parece que a primeira consideração a ser feita diante daquilo que esse livro vai nos apresentando é que pessoas boas, pessoas absolutamente corretas e justas no seu dia a dia, na sua forma de encarar a vida e de vivê-la, pessoas assim também sofrem. Você pode olhar para mim e falar: mas pastor, isso é assim? Bom, eu sei que é. Mas é interessante a gente pensar que isso parece tão injusto, não é? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas... E veja, deixa eu apenas esclarecer aqui. Quando eu estou dizendo num primeiro momento sobre pessoas boas, eu estou sendo realmente genérico aqui. Pessoas de boa índole, independente da sua crença religiosa ou não crença, mas pessoas que são honestas, bons pais, boas mães, boas pessoas dentro de casa, boa gente, que cumpre os seus compromissos em dia, gente confiável, gente admirável. Por que essas pessoas sofrem? Por que não sofrem só as pessoas más? Veja, queridos, eu penso honestamente que talvez o ponto principal desse livro é mostrar exatamente isso, que pessoas boas sofrem. Mas deixa eu aprofundar um pouquinho mais aqui, porque a gente precisa olhar para Jó. Quem foi Jó? O texto diz, logo no primeiro capítulo, no versículo 1, diz que ele era um homem cujas características são mostradas aqui: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, que anda longe de coisas erradas. Esse é um homem cuja característica principal é que é um homem de Deus, um crente em Jesus Cristo, um crente. Se fosse nos nossos dias, ele seria chamado assim, um crente em Jesus Cristo. Um homem absolutamente piedoso, que tinha uma grande preocupação com a sua família, seus filhos, de conduzi-los o tempo todo aos pés do Senhor. Homem admirável. Esse homem sofre. Veja. Então a minha questão aqui não é apenas pessoas boas, conforme eu me referi há pouco, mas pessoas que são fiéis a Deus também sofrem. Profundamente fiéis ao Senhor. Sofrem, e muitas vezes sofrem terrivelmente. Agora eu preciso lembrar aqui de maneira bem objetiva que o sofrimento, a dor, as tristezas de qualquer nível, tudo isso entrou no mundo por causa de uma coisa só chamada, o quê?
pecado. Por causa do pecado. Algo que está descrito em todas as Escrituras Sagradas, mas talvez de maneira mais objetiva ali em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra. Antes dessa realidade, não havia isso no vocabulário. Deixa eu talvez aqui brincar um pouco com isso. Não havia isso no vocabulário humano. Não havia choro, não havia lágrimas. Ninguém falava sobre isso porque essas palavras simplesmente não existiam. Dor, angústia, aflição, não existia isso, não existia. O que é que muda esse cenário? O pecado. Sendo, portanto, o próprio pecado a razão pela qual toda dor e toda tristeza e todo sofrimento existe. E existe para qualquer pessoa. Pessoas más e corruptas, corruptoras, gente que faz mal para si e para os outros. Mas também o pecado é a razão pela qual pessoas boas e dedicadas a Deus também sofrem. O pecado é a razão disso. O pecado, portanto, atingiu todas as pessoas. Não há um ser humano sequer na face da terra que escape à ação do pecado. E é o pecado, portanto, que gera no seu início, embrionariamente, toda dor e todo sofrimento. Agora veja, Jó é um homem íntegro, sofre imensamente, intensamente. Um outro exemplo que a Bíblia apresenta dentre tantos, cito apenas mais um aqui, o apóstolo Paulo, um servo absolutamente dedicado ao Senhor, sofreu, eu diria que muito mais do que talvez todos nós aqui, e sofreu muito mais do que tantos ímpios. A palavra de Deus usa a expressão ímpios, você vai se lembrar, para qualquer pessoa que ainda não passou pelo processo da conversão. Pessoas ainda que não conhecem o Senhor, pessoas distantes dele, espiritualmente falando. E a Bíblia diz que Paulo, quando vai narrando a história dele, a Bíblia diz que Paulo foi, ao mostrar a história de Paulo, foi um homem que sofreu tremendamente. Mesmo quando este homem, Paulo, pede para que uma determinada razão de sofrimento seja afastada dele, lembram-se do espinho da carne? Paulo diz: olha, Deus, por favor, tire isso de mim. E Deus não tira. Deus se recusa a isso. No entanto, meus irmãos, nós não devemos estranhar essa situação de sofrimento. Eu estou tentando mostrar aqui que todas as pessoas sofrem indistintamente e é inevitável. Por ser pessoa, por ser alguém que é nominado como humano. Veja, até Jesus Cristo sofreu, e ele sofre na carne. Depois você pode olhar lá em Hebreus capítulo 2, alguns versículos que estão ali, você vai ver o sofrimento de Cristo na carne. Portanto, pessoas boas de fato sofrem, inclusive aqueles que são fiéis, absolutamente fiéis ao Senhor. Pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas piedosas, consagradas a Deus, também sofrem. Isso é absolutamente inevitável. Então essa é a primeira observação que eu faço aqui. Não há como escapar do sofrimento. Não há como escapar. Mas há uma segunda observação que eu acho interessante de ser destacada, meus irmãos. Referente a um outro personagem que no início dessa história toda é determinante. E esse personagem é o diabo, é Satanás. Eu diria aqui, meus irmãos, que esse personagem, que a Bíblia apresenta evidentemente não apenas aqui, mas em vários momentos nas Escrituras Sagradas, é um personagem real, não é fictício, não é inventado, não é uma figura lendária, é real, foi criado por Deus. O diabo, Satanás, ele tem como
objetivo, ou como um dos seus objetivos, utilizar sofrimento para derrubar pessoas, para desmoronar projetos, para destruir planos. A ação de Satanás é essa. E ele vive para isso e por isso. Você possivelmente vai se lembrar comigo algumas características do diabo. Lá no Novo Testamento é dito que ele veio para roubar, para matar, mas também para destruir. Deixemos as duas características iniciais de lado aqui, pensemos apenas na destruição que ele faz. E ele faz. Tem condições para isso, tem habilidade para isso, tem potencial para isso. Mas eu quero observar com você aqui que um dos instrumentos dele é exatamente sofrimento. Satanás, ele sabe que o sofrimento é uma grande arma, ou eu diria de uma outra forma, uma grande oportunidade para derrubar, para diminuir, para atravancar a fé de homens de Deus. Talvez você observe a mim dizendo isso e pense o seguinte: pastor, mas é assim? É assim. É assim. Quantos de nós, eu estou plenamente incluído nisso, diante de determinadas situações difíceis, pensamos em desistir, pensamos em parar, pensamos ou refletimos, melhor dizendo, sobre o nosso relacionamento com Deus e começamos a duvidar aqui e acolá daquilo que realmente Deus é e do que Ele pode fazer. Afinal de contas, determinadas situações parecem ser muito maiores do que de fato podemos suportá-las. Em algumas dessas situações parecem simplesmente não haver saída. Eu quero dar dois exemplos muito simples aqui daquilo que Satanás faz. Primeiro, no próprio episódio de Jó. Ali, logo no início dessa narrativa, nós temos lá o diabo aceitando aqui um desafio dado pelo próprio Deus de destruir a fé de um dos homens mais idôneos da sua época, Jó. Vocês se lembram disso? Eu leio novamente o versículo 1, capítulo 1 aqui. Era um homem íntegro, reto, era temente ao Senhor, ele se desviava do mal, enfim, a descrição desse homem. E é com esse homem que o diabo vai trabalhar agora na vida dele, com a autorização de Deus, com a autorização do Senhor. Veja, é importante que eu e você saibamos disso. Determinados sofrimentos, alguns deles, são ações diretas de Satanás. Não estou dizendo que todos, mas alguns desses sofrimentos podem ser de fato ações permitidas por Deus, onde Satanás vai tentar você e a mim. E a tentativa dele é quebrar. Lembram-se da expressão destruir? Destruir, é aniquilar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Ele. Pense aqui comigo numa história de romance linda, uma história daquelas dos sonhos, onde um homem e uma mulher se conhecem e aí começa um ajuntamento maravilhoso, extremamente harmonioso, um conto dos sonhos, estão juntos ali. Mas de repente, uma terceira pessoa entra no meio dessa relação. E aí, no meio da relação, afasta um, afasta o outro e destrói esse relacionamento, acaba com ele. Põe por terra planos e projetos. Mutatis mutandis, uma expressão latina aqui que quer dizer mudando aquilo que for necessário. Pense agora naquilo que o diabo faz. A tentativa de
Satanás é entrar exatamente no meio da sua relação com Deus. Uma relação amorosa. Uma relação de amor, como vimos agora há pouco e participamos aqui experiencialmente da Santa Ceia, onde fomos lembrados do amor de Deus. O que nos liga a Deus é o amor dele. Lembra-se de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, nada nos separará do quê? O amor dele é um relacionamento de amor, mas Satanás tenta quebrar esse relacionamento. É isso que Satanás tenta fazer com você e comigo. Diante de provações, diante de sofrimentos, muitas vezes terríveis. Eu dou um segundo exemplo aqui. Mesmo Satanás vai desafiar o próprio Jesus, usando todas as tentações possíveis, para tentar vencer aquele que era o próprio Filho de Deus. Evidentemente, Satanás sabia que, no aspecto da divindade de Jesus, ele não teria êxito, mas quem sabe na sua área humana, e é exatamente ali, e é exatamente por aí que Satanás tenta. Oferece pão, oferece poder, mas não consegue. Agora veja, queridos, o diabo entende muito sobre a natureza humana, sobre isso. Ele sabe que pessoas que servem a Deus, que amam ao Senhor, podem vacilar em meio a uma dor pessoal. Ele sabe disso. Eu já tenho dito isso algumas vezes aqui, alguns que estão aqui vão me ouvir de novo, mas eu quero lembrar a você que Satanás é alguém absolutamente, terrivelmente experiente em batalha espiritual. Não tente lutar contra ele sozinho, porque você vai perder mesmo. Por isso que a batalha espiritual que é vencida em nome do Senhor, com as armas que as próprias Escrituras Sagradas fornecem, por exemplo, lá em Efésios capítulo 6. Não há como vencer o diabo se não for por Jesus e com ele. Sozinho não é possível. Aliás, a Bíblia diz que dependendo da situação melhor é fugir. Lembra-se disso? Foge. Mas não tente enfrentar sozinho, você vai ter problema. Porque ele é absoluto, ele tem dezenas, ele tem centenas de anos de experiência nessa batalha. Agora veja, ele sabe que sofrimentos podem derrubar uma pessoa, e de maneira especial aquele que ama o Senhor. E diante, por exemplo, de problemas financeiros, diante da morte efetivamente de alguém, de uma doença grave, veja, isso pode muitas vezes ser motivo para algumas pessoas abandonarem, pelo menos momentaneamente, a fé. Eu não estou falando aqui de perda de salvação, não é isso. Não é de perda de salvação, mas é de perder a comunhão com Ele. Quanta gente que talvez você conheça, e talvez você mesmo já tenha vivido essa experiência, de viver problemas tão difíceis, onde a sua fé, por causa disso, é abalada, é estremecida. Eu conheço gente assim, gente que por uma razão ou outra se decepcionou, não apenas com pessoas, mas se decepcionou, e disse isso explicitamente, se decepcionou com Deus. Se decepcionou com Deus. Não se assuste com essa frase. Não se surpreenda com isso. Quantas vezes Deus faz coisas ou permite coisas na sua e na minha vida que a gente não entende. Lembre-se do seu filho. Se hoje maior, lembre-se dele quando ele era criança. Quantas vezes você fez algumas coisas com ele que ele não entendeu? E ele queria pegar essa pessoa, ele queria fazer algo para mudar aquilo que você estava fazendo com ele. Ele não sabia que era o melhor. Quantas vezes você precisou disciplinar o seu filho? Ele não gostou daquilo, ele chorou. Mas era necessário, você não entendia, e ele não entendia. Quantas vezes alguns filhos dizem, como eu disse, eu sofri depois por isso. Eu disse para minha mãe, numa determinada ocasião, eu já era um adolescente, eu disse, mãe, eu te odeio. Eu disse isso a ela, porque ela estava fazendo algo que eu
na minha ignorância absurda, eu não sabia que o que ela estava fazendo era melhor para mim. Eu disse isso. Olhe para mim um instantinho, quantas vezes, diante de algumas situações que ocorrem conosco, é exatamente isso que, se a gente não diz, a gente pensa em relação a Deus. Deus, por favor. Meus irmãos, o diabo ele conhece a natureza humana, ele sabe que determinados problemas podem derrubar a fé. Interessantemente, Jó, apesar de tanta dor, permaneceu absolutamente firme. No entanto, essas mesmas situações, problemas financeiros, perdas, doenças, podem derrubar o relacionamento, podem destruir o relacionamento, pelo menos momentaneamente o relacionamento de algumas pessoas com o Senhor. Entretanto, Jó, por outro lado, não sabia a fonte do seu sofrimento. Ele não sabia o que estava acontecendo entre Deus e Satanás. É interessante aqui a gente observar isso, meus irmãos. Porque às vezes nós também não temos noção da fonte das nossas dificuldades, dos nossos problemas. A gente não sabe por que determinados problemas estão ocorrendo naqueles momentos. Entretanto, uma certeza precisa ficar perene na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Essa certeza precisa ficar com você e comigo. A certeza é essa, que o diabo, ele o tempo todo torce para tropeçarmos e nos afastarmos de Deus. Você não pode esquecer disso. O diabo, o tempo todo, ele quer derrubar o nosso relacionamento com o Senhor. Fique o tempo todo atento a isso. Mas eu continuo aqui, meus irmãos, pensando num outro aspecto dessa história de Jó. E esse terceiro aspecto tem a ver com amigos. Sim, amigos. Eu quero lembrar aqui que amigos nem sempre ajudam. Amigos nem sempre ajudam. Por melhor intenção que eles tenham a nosso favor ou conosco. Observe aqui no caso de Jó, 3 amigos desse personagem se aproximam dele. Um deles se chamava Elifaz, o outro Bildade, o outro Zofar. Eles ficam sabendo ali do sofrimento de Jó. Lá no capítulo 2, versículo 11, é dito o seguinte: e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Eles souberam daquilo que estava acontecendo com Jó, de tudo aquilo que terrivelmente tinha ocorrido com ele, e eles pensam: olha, vamos lá, vamos confortá-lo, vamos dar uma força para o nosso amigo. Veja que a intenção deles era boa. Mas o que ocorre é que quando eles chegam lá, as palavras que saem dos lábios desses 3 amigos são palavras que definitivamente não ajudam. Eles passam a oferecer explicações baseadas, possivelmente em opiniões particulares, ou quem sabe, em experiências pessoais. Ouça bem isso: experiências pessoais, opinião particulares, todas essas coisas, mas o que eles estavam dizendo não ajudavam, não colaboravam para que Jó saísse daquela dor e daquele sofrimento. Você está entendendo isso? Não ajudava. Explicações cheias de boa intenção, mas que não tinham nada a ver. Não tinham nada a ver. O resultado, então, não foi consolo nem ajuda para aquele homem chamado Jó. O resultado foi o inverso disso. Foi angústia e foi um desânimo maior ainda. Agora, talvez para nos ajudar, dois exemplos de situações que ocorrem hoje em relação a amigos. Um exemplo clássico dos dois é quando às vezes alguém está doente, lá com enfermidade, e algum amigo, alguma amiga, com a melhor das intenções, se aproximam, algumas outras pessoas juntas, e aí esses amigos começam a falar sobre uma determinada doença. Na verdade, a mesma doença que está aquele acometido ali, aquele paciente, e dizem assim: olha,
de fato aconteceu tal coisa com fulano, e aí ele acabou morrendo. Ele está tentando consolar, confortar, ajudar quem está doente, mas diz: olha, essa doença levou o camarada à morte. Quantas vezes você já viu isso? Aí um outro exemplo clássico, num velório, está lá algum familiar chorando, alguns outros ali com ele, familiares. E aí alguém chega e diz: você está bem? Como você está bem? Que resposta se dá a isso? É verdade, a intenção é boa na pergunta, mas talvez isso não ajude muito. Ou, quem sabe, com um desejo de ajudar, o fulano diz mais ou menos assim: veja, morreu, mas Deus pode dar outro para você. Morreu um filho, Deus pode te dar outro. Gente, isso é dito aqui e acolá, e não é com má intenção, é com boa intenção. Mas está ajudando. Por mais amigo que seja, por mais próximo que seja, por mais intimidade que tenha, necessariamente isso não vai ser consolo. Então eu insisto nisso, amigos, por mais sinceros e honestos que sejam, nem sempre ajudam. O melhor nesse caso, então, o melhor, no meio do sofrimento, é procurar, sim, o conselho na palavra do Senhor, na palavra de Deus, ou quem sabe pessoas que efetivamente são piedosas, consagradas ao Senhor, que podem ajudar. Deixa eu caminhar só mais um pouquinho aqui e pensar num outro aspecto. Um fato inegável, e esse fato é: Deus também, em meio a sofrimento, Deus não explica tudo. Por mais perguntas que sejam feitas em situações assim, observe, quando nós sofremos é natural perguntar por que Jó fez isso. Quando ele coloca esse questionamento, ele diz: por que em vez do meu pão me vem gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Ele diz isso lá no capítulo 3 do seu livro. Mas ele não está sozinho nisso. Eu cito aqui alguns outros personagens. Por exemplo, o profeta Abacuque, no meio de grande angústia, lá no capítulo 1 do livro que ele escreve, ele diz assim: por que me mostras, Deus, a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que o Senhor me coloca nessa situação? Ele está sofrendo e está perguntando para Deus: por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui nesse lugar, nesse endereço, nessa hora, nessa situação, nessa época? Quanta gente, olha para mim, quanta gente às vezes pergunta: Deus, por que o Senhor me deixou nascer nessa família? Por que o Senhor me deixou ter esse pai, esse marido, essa esposa, esse filho? Por que esse patrão? Por que essa situação? Quanta gente faz perguntas desse tipo. Davi também, num determinado momento, lá no Salmo 22, ele pergunta: por que me desamparaste? Exatamente a mesma pergunta que Jesus faz diante do Calvário. Jesus diz: por que me abandonaste? Por que o Senhor me deixou sozinho? No meio do sofrimento, perguntas naturalmente são feitas, perguntas semelhantes a essa. Milhões de pessoas têm feito, queridos. No entanto, é importante notar que Deus não responde todas as nossas perguntas, por mais honestas e sinceras que elas sejam, e legítimas. Deus não responde tudo. Em todo o livro de Jó não há qualquer resposta completa de Deus às perguntas daquele homem que tanto estava sofrendo. Durante boa parte aqui do livro, Deus deixa Jó e seus amigos ponderando sobre os problemas. É como se Deus sentasse numa arquibancada e observasse aqueles 4 homens ali conversando. Depois chega um quinto amigo de Jó, mas o fato é que em boa parte do livro o cenário é como esse que eu estou descrevendo. Deus não fala nada, Deus apenas observa. Deus então fica quieto diante dos questionamentos que ali são feitos. E quando Deus vai falar no fim do livro, Ele não explica o porquê das situações. Se você observar depois na leitura, se você já fez ou vai fazer, você observa que no final do livro Deus começa a responder algumas coisas, começa a falar, mas Deus não diz o porquê aquelas coisas aconteceram. Deus não diz o porquê. A partir do capítulo 38, Deus vai afirmar que o homem, como mera criatura que é,
nenhum homem é capaz de entender as coisas sobrenaturais de Deus. O homem não é isso. Deus vai dizer ali no capítulo 38 que o homem não é digno, nem digno, de questionar, sobretudo, a sabedoria. Jó então entende que Deus o está corrigindo, e a resposta de Jó, ali no capítulo 40, é essa: eu sou indigno, portanto, que te responderia eu? Põe a mão, portanto, na minha boca. Uma vez eu falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei nas minhas perguntas e nos meus questionamentos. É como se Jó dissesse: Deus, eu entendi. Eu entendi que eu não tenho condições de entender tudo. E eu nem sou digno de questionar a sua grande sabedoria. Finalmente, então, Jó começa a pedir desculpas a Deus por ter duvidado daquilo que Deus era e daquilo que Deus fazia. Deus era justo e bondoso. E a resposta de Jó, fala final de Jó, lá no capítulo 42, é essa: na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, vamos voltar para casa lembrando disso. Deus não explica. Mas, finalmente, depois do sofrimento, a gente olhando para o livro de Jó, a gente vai ver isso também. Depois do sofrimento vem as bênçãos. Eu queria lembrar você que o sofrimento aqui na terra, dessa vida, é um sofrimento temporário. Ele é passageiro. O sofrimento de Jó, no caso aqui, foi absolutamente intenso, mas não durou para sempre. A crise passou, a vida daquele homem continuou. Deus restaurou todas as posses dele, inclusive em porções dobradas. Você vê isso no final do livro. Observe isso, a mesma coisa acontece com a gente, acontece comigo e com você. A mesma coisa, entenda bem isso. Enfrentando alguns dias muito difíceis, mas a tempestade, é preciso que você guarde isso, vai passar, as tempestades vão passar e a vida vai continuar. Vai passar e as coisas vão prosseguir. Nós temos, sobretudo, meus irmãos, agora estou fazendo referência, sobretudo, à igreja do Senhor, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, aqueles que têm esse relacionamento amoroso com Deus, precisam se lembrar dessa convicção, da recompensa eterna no céu. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Qualquer sofrimento, ele é pequeno, quando comparado à eternidade. Você precisa se lembrar desse ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns de vocês talvez estejam pensando: mas pastor, não tem aqueles irmãos ou aquelas irmãs, aquelas pessoas que amavam profundamente a Deus, mas morreram sofrendo, morreram com dor, morreram com extremas dificuldades. Isso não aconteceu com eles? Aconteceu, é verdade. Mas quando eles fecharam os olhos aqui, onde é que eles abriram? Na eternidade. E aí então o sofrimento terminou. É preciso que eu e você nos lembremos: todo sofrimento, independentemente da causa dele, ele vai terminar, ele vai acabar. Você ama o Senhor? Eu quero crer que sim. Você tem esse relacionamento amoroso com o Senhor? Eu quero crer que sim. Você o ama de todo o coração? Eu quero crer que sim. Então eu quero, partindo dessas respostas que você acabou de dar, do seu amor por Ele e do amor que você tem consciência dele por você, eu quero fazer minhas considerações finais aqui. A primeira delas, nós vamos sofrer. Sofrimento é inevitável. Portanto, a mentira
mentira quando alguém diz que os filhos de Deus não sofrem. Lembra-se, Jó sofreu, mas eu cito outros. Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu prisões. E você também vai sofrer. Não tem como ser diferente disso. Mas eu quero te lembrar então, a partir disso, que às vezes as provações vêm como disciplina de Deus, mas às vezes não. Mas de qualquer forma, todas são. Eu paro um segundinho aqui, antes de terminar, para colocar isso com ênfase. De qualquer forma, todo sofrimento, à luz daquilo que as Escrituras Sagradas dizem, agora eu vou usar aqui Tiago, capítulo 1 e o capítulo 5. Todo sofrimento vai ser uma oportunidade para você crescer, para você ficar mais forte, para você ficar mais resistente. Entende essa expressão, oportunidade? É uma oportunidade de Deus para você. Segunda coisa, ainda com base em Tiago, no capítulo 5 agora, é um convite para adorar a Deus. Para levantar as mãos para o céu e dizer: Deus, obrigado. Você pode estar olhando para mim pensando: esse pastor é meio maluco, como que pode agradecer a Deus por sofrer e pela dor? Vem comigo de novo para Jó. A gente está terminando aqui. Vá comigo ali em Jó capítulo 1, versículo 20. Jó 1, 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e diz o quê? O adorou. O texto não termina. Ele diz ainda: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltar. Lembram-se do presente da criança? O Senhor deu, mas Ele tirou. Não tem importância isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer isso do Senhor. Eu quero estimular você a aproveitar crises, sofrimentos, provações, momentos difíceis, para você crescer na intimidade com Deus. Aproveite esses momentos com Deus. Aproveite para adorá-lo por um motivo único que só você tem. Adorá-lo pelo privilégio de você ter a companhia dele, a direção dele e a proteção dele. Ninguém mais tem isso. Ninguém mais tem. Mas você, como Jó, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da provação, no meio do choro, ele tinha a companhia do Senhor, ele tinha a direção e a proteção dele. Que Deus te abençoe. Que Deus te leve a adorar no meio das coisas. Vamos cantar.